senhores vereadores, amigos que nos visitam nessa noite, povo de Campo Mouro. Apresentei hoje nessa Casa Legislativa a moção de pesar pelo falecimento da dona Alice Barros da Silva, uma senhora dedicada, uma grande mãe de família, foi uma grande esposa, a mãe do nosso amigo suplente de vereador Justino Pereira, fato ocorrido ontem na cidade de Juazeiro, e hoje houve o seu sepultamento no povoado de Laje dos Negros às 11 horas da manhã. Senhores vereadores, a gente ouve a fala de cada vereador e eu quero aqui iniciar me reportando a fala do vereador Vasconde Gomes na última sessão, quando ele falou aqui das coincidências da política, quando ele mencionou o nome do nosso amigo vereador Nádio Martins, que aderiu ao seu grupo almejando alcançar a presidência da Câmara de Campo Mouro, e que eles estavam de braços abertos para receber o vereador no seu grupo. Como as coincidências da política acontecem, com o mesmo propósito, almejando também a presidência da Câmara, o nosso grupo político recebeu o vereador Alivan Gonçalves, também almejando a mesma condição de ser presidente dessa casa e, quem sabe, chegar à prefeitura de Campo Mouro. Então, isso são coincidências da política. Eu só não posso admitir, quando eu ouvi uma entrevista do sábado, um deputado eleito, que é um desagregador da política de Campo Mouro, se tornou-se assim ultimamente, que ele vem tentar desagregar o grupo, tentar mostrar que não podemos votar em um vereador que veio, que agregou-se ao nosso grupo, e como os vereadores podem aceitar também, que ele não deu sugestão nenhuma, que o vereador Ismael, o vereador Nádio Martins, votasse em alguém da nossa bancada, para assim a gente fazer a presidência da Câmara. Então, eu só quero dizer que não concordo, quero dizer ao vereador, o colega vereador Ismael, que para mim não foi uma reunião, não foi uma entrevista de agradecimento aos votos, foi sim de tentar desagregar o grupo político, que isso não vai acontecer. Senhores vereadores, ouvindo também atentamente o pronunciamento do vereador Val, preocupado com a situação do Santo Antônio, gostaria de dizer, Val, que se tem alguém que fez alguma coisa para tentar resolver o problema de água do Santo Antônio, foi o prefeito Elber, que foi o único, depois do programa do KFW, que furou 16 poços artesianos no povoado de Santo Antônio, que graças ao desastre da Verbase, com os seus poços, o lençol freado daquela região veio a secar. São 16 poços artesianos que, se não fosse um desastre ambiental causado pela Verbase, que isso sim, essa casa tem que tomar providência e tentar resgatar o meio ambiente daquela região. Se não fosse isso, esse sistema estaria abastecendo todas as 11 comunidades de Santo Antônio e Acaraibinha. Então, eu quero dizer a vocês, vereador, Vossa Excelência, desculpe, que se tem alguém que fez alguma coisa para tentar resolver, foi o prefeito Elmo, quando perfurou um poço, graças a Deus deu uma boa razão, mas Vossa Excelência sabe disso, que nem tudo que se consegue, que se pensa em fazer numa administração se consegue. Então ficou apenas para instalar o poço e resolver o problema daquela região. Com relação aos entulhos colocados na nossa cidade, aí, vereador, é onde vem a necessidade, a urgência que essa casa reveja o problema do código de postura, o código de obra do município, aonde proíbe que as pessoas coloquem sem licença entulho nas ruas, deixando a nossa cidade nessa situação. E Vossa Excelência sabe disso, que nenhum proprietário que vai fazer a sua reforma, a sua demolição, primeiro vai tirar a licença para estar informando o órgão público se pode ou não, e de imediato vai retirar. Então faz-se necessário a urgência dessa casa que eu estaria apresentando. Não deu tempo hoje, porque são muitas questões, muitos capítulos desse código, e nós precisamos pensar direito para apresentar. Então, queria deixar aqui essa sugestão, e que se um dia realmente chegar água, está em base em poço, a gente precisa reverter essa água, não só para o sistema que é mantido
sistema do Santo Antônio, que era do antigo Caetano pelas semanas, como também se tentar levar água de qualidade, água doce, da barragem do Limoeiro ao povoado de Itiquara. Isso também nós precisamos lutar muito no ano que vem, já que existe do governo do Estado o programa Água para Todos, Santo Antônio, Acaraíba, todos os povoados de Itiquara também são povoados de todos, e nós precisamos que o governo do Estado nos dê esse apoio para a gente resolver a situação. Agora, me reportando aqui a fala do colega vereador Zé Lambão, quando eu mencionei o nome da sua esposa, dizendo, não desmerecendo o trabalho dela, dizendo, vereador, que nem tudo que se quer fazer na administração consegue, que não houve tempo, quando ela assumiu o Departamento de Cultura, não houve tempo para colocar a placa nas ruas. Isso me referi à sua esposa nesse sentido. Então, com relação ao que Vossa Excelência narrou e o meu discurso no comício de posse, tudo que eu falei, se Vossa Excelência gravou, é isso que tem no seu discurso. Vossa Excelência só esqueceu da minha fala, quando eu falei naquele discurso, indignado da maneira que o ex-prefeito tratava os seus ex-amigos por questão política. Vossa Excelência só esqueceu de dizer que eu mencionei o nome de Vossa Excelência. Quando ele, no infeliz discurso que é acostumado a fazer, disse que Vossa Excelência ia transformar Poços, talvez, numa rocinha do Rio de Janeiro. O que eu quis dizer foi isso: pessoas que não respeitam, as pessoas, e eu, naquele momento, tudo que eu disse no meu discurso, eu não tenho medo de falar, meu colega vereador Zé Lambão. O que eu digo consciente que estou dizendo. Todo homem que é consciente, que tem a sua mente normal, ele fala e assume o que diz. E isso eu estou buscando fazer. Todos os colegas vereadores dessa casa me conhecem, que quando eu falo, quando eu digo, se eu denunciar, eu tenho provas, eu não faço denúncia vazia. Se eu fizer qualquer denúncia, só um minuto, por favor, senhor presidente, já estou concluindo. Todas as denúncias que eu faço, eu tenho prova, e para isso eu tenho responsabilidade. Por isso, o que Vossa Excelência falou